Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi, eu sou a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Hoje estamos aqui novamente com o mesmo convidado da semana passada. Ele que vai falar mais um pouquinho hoje sobre ginecologia e obstetrícia. Dr. Bruno, muito obrigado pela presença. Uma honra para mim, meninas. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós separamos alguns assuntos que ficou faltando na última semana. A gente queria falar um pouquinho sobre ultrassom. Quando que a paciente deve começar a fazer o primeiro ultrassom? Quantos deve fazer no decorrer do pré-natal? Bom, vocês já perceberam que eu falo muito, né? Então, vocês me cortem quando eu estiver falando demais, porque agora a gente entra no mundo que você ama. mundo que eu amo. Bom, ultrassonografia. A ultrassonografia, primeiro de tudo, ela não faz mal para o bebê. Ela é uma forma de diagnóstico indireto que a gente tenta transformar e tenta contextualizar e transformar aquela imagem na tela em algo espacial para a mãe entender, tanto em termos de tamanho quanto em termos de projeções e formações do que ela vai carregar no colo logo, logo. O primeiro ultrassom a gente deveria conseguir fazer, e daí a gente fala no mundo ideal, algo entre 7 e 8 semanas. Quando a gente está ali no meio do segundo mês, terminando o segundo mês. Porque esse ultrassom é muito especial para datação. Esse ultrassom, ele tem que ter uma idade gestacional muito próxima à idade referida da data da última menstruação. Para a gente dizer se a gente usa essa data da última menstruação para fazer os cálculos ou se a gente usa a data ultrassonográfica para fazer os cálculos. Quando divergem mais do que 5 dias, daí a gente fala em erro de data. E daí a gente passa a usar as contas do último ultrassom. Ou seja, o tamanho daquele bebezinho vai falar para a gente quando que deve ser o parto. E daí vem uma dúvida frequente. Por que eu uso a data da última menstruação e não a data da concepção? Bruno, eu sei qual foi a relação sexual que gerou esse bebê. Motivo simples. Eu tenho casais que têm que ter 4, 5, 6 relações para engravidar naquele período fértil. Então, muitas vezes, a mulher não sabe qual foi a relação que engravidou. Então, por isso, se convencionou a você voltar 14 dias a partir da ovulação, que foi a data da última menstruação, e daí você tem ali uma base com mais ou menos 5 dias da data gestacional. Há quem defenda que o primeiro ultrassom deveria ser feito algo em torno de 6 semanas e não 7, 8. Por quê? Porque se eu tiver uma gravidez fora do útero, eu posso estar perdendo a chance de diagnóstico e de tratamento de forma mais branda do que quando eu faço ali com 8, porque eu posso estar deixando uma gravidez ectópica, que é a gravidez fora do útero, que não pode continuar, crescer. O próximo ultrassom que a gente faria, qual seria? O morfológico do primeiro trimestre, que é em torno de 13 semanas, de 11 a 14 para ser mais preciso, mas idealmente ali em torno de 13. Depois tem o ultrassom para descobrir o sexo. Que é o mais Isso aqui esperado, já estava aqui né? na perguntinha. É com quantas semanas que a mamãe consegue ver o sexo do bebê no ultrassom? Normalmente, um olho treinado vê algo em torno de 13 a 14 semanas. Mas se a gente for falar do geral, o ultrassonografista nível 2, que é o ultrassonografista que faz os ultrassons habituais, ele pede para ver ali com 16 semanas. E nesse ultrassom de 16 semanas, a gente aproveita e faz a primeira avaliação da medida do colo do útero para ver risco de trabalho de parto prematuro. O próximo ultrassom deverá ser entre 20 e 24 semanas, que é o morfológico, onde a gente conta dedinho, onde a gente vê se os pulmões estão funcionando bem, onde a gente começa a estudar o coração, ver se não tem nenhum defeito de formação fetal. E o próximo vai ser o ecocardiograma fetal, ali em torno de 28 semanas, que é como se fosse um morfológico só do coração. Esse exame é fundamental, ele não era, até pouco tempo atrás, consagrado como parte da rotina obstétrica, mas hoje a gente sabe que ele deve sim ser tido como rotina. Em seguida, a gente tem os Dopplers, e daí cada mulher vai precisar de uma forma diferente da avaliação dos Dopplers, que são os ultrassons, onde a gente vai ver crescimento e vai ver oxigenação e alimentação desse bebê. Geralmente dá em torno aí 1 a cada mês, 1 a cada 3 semanas. Daí a gente vai individualizar no pré-natal de cada mulher. Malformação no coração do bebê. Só o eco fetal que vai identificar ou nos primeiros ultrassom já consegue visualizar isso? No morfológico do primeiro trimestre você pode suspeitar. Eu estou com um caso meu recente agora que eu diagnostiquei uma síndrome de hipoplasia de coração esquerdo com 16 semanas. Então essa mulher ela vai ter
todo um tratamento bem diferenciado por conta disso. Então, Sim. a gente já vai fazer cariótipo, a gente já vai encaminhar ela para o Hospital das Clínicas ou para o serviço terciário do plano de saúde dela. Ela vai já ter um preparo para esse pré-natal. Daí a gente tem um morfológico que deveria diagnosticar 80% das malformações cardíacas, mas que, na realidade, não diagnostica nem 50%, porque muitos morfológicos são feitos por médicos mal treinados ou não capacitados. E daí a gente esbarra no ecocardiograma fetal, que pode ser feito em 2 vias. Pelo fetologista, com formação em cardiologia fetal, ou pelo cardiologista pediátrico. Daí é uma briga de gente grande. Tem gente que afirma que só poderia ser feito pelo cardiologista. Tem gente que afirma que só poderia ser feito pelo fetologista. Eu penso da seguinte maneira: o eco de triagem deve ser feito pelo fetologista. O eco patológico deve ser feito pelo cardiologista. Eu acho que é a forma mais correta de você manejar. A gente pode diagnosticar em várias fases da gravidez, mas do eco só pode escapar 5% de malformações cardíacas. E essas 5% não podem fazer diferença na vida do bebê, que são aqueles soprinhos, aquela CIA, aqueles soprinhos benignos que fecham sozinho, que o pediatra ouve na sala de parto, só vai conseguir ver no eco extrauterino. E, infelizmente, um negócio que, graças a Deus, é raro, mas que precisa de ação rápida, que é a coarctação de aorta. Coarctação de aorta no eco intrauterino é muito difícil de diagnosticar. E, graças a Deus, ele é bem raro e a gente sabe que necessita de ação rápida. Então, faz parte desses 5% aí que pode escapar. No SUS não tem ainda o eco fetal incluído no pré-natal? Não. Isso geralmente a gente encaminha para fazer particular, né? Sim. Lá no Guilherme Álvaro, no Hospital Guilherme Álvaro, que é a nossa referência aqui na Baixada Santista, quando a gente tinha lá o serviço de medicina fetal voluntário lá dentro, a gente conseguia ofertar isso. Mas quando o serviço foi fechado, quando foi encerrado o serviço, passaram para alguns outros profissionais, mas de uma forma um pouquinho mais seletiva. Seriam só para os pacientes com patologias, da patologia internada, enfim. Então eu não sei como está lá hoje, mas pelo SUS, fundamentalmente, é bem difícil de conseguir. É porque o que a gente acompanha bastante é as mães acabam pagando o eco fetal, vê o diagnóstico e acabam tendo o bebê aqui em Santos mesmo, em alguma maternidade que não é referência. E como a gente não tem o serviço de cirurgia cardíaca, é muito mais fácil transferir a gestante com o bebê na barriga para nascer num centro que o bebê pode ser operado mais rápido do que a gente ficar esperando o bebê, né? Sim. Isso que a gente às vezes fala para elas, olha, você tem que ter o bebê em São Paulo, você tem que procurar outro lugar, tudo, mas elas não conseguem ter esse entendimento. E isso é muito grave. Isso é muito grave, porque você ter um serviço de apoio diagnóstico, seja ele voluntariado, como o que a gente tinha, ou seja um terciário pago, que a paciente traz o diagnóstico para você e você não dar andamento para o caso dela, é muito triste. A gente chegou a receber carta da DRS dizendo que esses bebês deveriam nascer nos hospitais de referência da Baixada Santista e serem transferidos pós-parto, quando necessário, para os centros de referência. Extremamente desagradável, porque muitos desses bebês precisam de transferência imediata. Sim. Você não consegue transferir, vocês sabem disso. Vocês estão... É muito a maior difícil, parte dos casos acaba indo a óbito, porque não consegue transferir. Uma patologia que tem que transferir, operar nos primeiros 30 dias de vida e não... E a maior parte deles não tem nem condições de transferência. Porque às vezes é muito grave, a patologia é complexa e o bebê descompensa, e aí para transferir tem que esperar uma condição estável, e nos cardiopatas, no bebê que tem um probleminha no coração que nasce, é difícil a gente conseguir essa estabilidade para transferência. Sim. Aqui em Santos não tem nenhum serviço pelo SUS, né, de medicina fetal. O Guilherme Álvaro hoje está absorvendo alguns poucos casos que são de baixa complexidade, sem fim cirúrgico, seria para alguns tipos de diagnóstico, sem necessidade de tratamento. Ou seja, efetivamente não tem medicina fetal. Então é importante orientar as mães. Aquelas que tiverem condições de fazer um eco fetal, é muito importante. Sim. Se conseguir, né, organizar a família, né? Às vezes não tem dinheiro para fazer, mas se conseguir organizar uma prioridade ali, o eco fetal é o ideal para
Com certeza. né? E os morfológicos? E os morfológicos. Infelizmente, também o SUS não Não. tem no seu rol como exames contemplados. Então, a translucência nucal, que é aquele morfológico do primeiro trimestre para rastreio de síndromes, não é ofertado. Morfológico do segundo trimestre não é ofertado. E o eco também não é ofertado. É uma pena, né? Porque faz diferença no pós-nascimento desse bebê, né? Faz toda a diferença. Explica pra gente, pro pessoal que tá assistindo, o que que é a medicina fetal. A medicina fetal é quase que um pediatra do feto. Mas, na realidade, a gente busca a saúde materna para manter uma saúde fetal boa. A gente tenta proteger esse binômio. A gente tenta entender a formação, o crescimento, procurar as infecções, onde o que a gente encontrar, a gente se faz a seguinte pergunta: preciso de diagnóstico invasivo? Preciso colher um pouquinho do líquido amniótico, um pouquinho do sangue do bebê, ou preciso entrar com uma vídeo para fazer o diagnóstico lá dentro desse útero? 2, preciso. Fiz esse diagnóstico, tenho tratamento? Para muitas patologias, a gente tem tratamento intrauterino. Algumas infecções, hérnia diafragmática, síndrome transfusor transfundido, né, que é o STT nos gemelares, quando um bebezinho cresce mais que o outro. Agora está se desenvolvendo alguns tratamentos cardíacos. Tudo isso para você melhorar a condição de nascimento desse bebê. E a medicina fetal, ela é muito baseada numa teoria que foi proposta por Barker. Ele fala da programação fetal. É uma teoria muito bonita, que ele fala que tudo que acontece na vida, na saúde extraútero do adulto, né, na saúde do adulto, teve início na vida uterina dele. Ou seja, tudo que você expôs esse feto intraútero vai repercutir na vida dele. Então, uma mulher tabagista pode ter maior chance de um bebê pneumopata. Uma mulher hipertensa pode ter maior chance de um adulto nefropata. Uma mulher obesa e diabética tem maior chance de um adulto com repercussões cardiovasculares e assim por diante. Pacientes que usem medicamentos que alterem neurotransmissores podem ter crianças com deficiências, ou melhor, filhos com deficiências ou diagnósticos psicológicos, psiquiátricos e assim por diante. É uma teoria muito bonita, com muito fundamento. Teoria de Barker, para quem se interessar, é algo bem legal de ler. Na parte da pediatria tem a teoria dos 1000 dias, que agora está virando 1100 dias. Fala mais ou menos a mesma coisa, tipo, os 30 de 60 dias antes da gestação até depois que o bebê nascer. Tudo que a mãe... Quanto que impacta na vida, quanto né? que impacta nos hábitos, na saúde do bebê. É bem parecida essa teoria. Isso aqui é um negócio mais louco ainda. Quando que o óvulo da mulher começa a ser produzido? Na 6ª semana de vida intrauterina, certo? Então, sua mãe tá aqui, Gabi. Participação especial Participação especial. Quando você esteve como um óvulo, você ainda estava na barriga da sua avó. Nossa. Vamos repetir? Tô confusa. Quando a sua mãe foi concebida e virou um embrião, ela começou a fazer os óvulos dela. Aquele 1 milhão e tantos óvulos que o embriãozinho já produz. Um dos óvulos que ela produziu na 6ª semana de vida dela, dentro da barriga da tua avó, já era metade de você. Ou seja, você Muito já louco. esteve na barriga da sua avó. Isso é muito louco, né? Então, por isso que essa teoria de programação fetal, ela vai muito mais longe. E é muito louco. E eu adoro esses assuntos muito doidos. Se vocês quiserem, a gente pode conversar Muito legal. pod doido. É muito A gente louco. pode fazer um pod com churrasco para Exatamente. falar sobre esses assuntos. Porque eu acho temas fascinantes. E a gente nunca para pensar Sim. que esses óvulos podem estar sofrendo, não sofrendo, né, mas vivenciando alterações desde da barriga da sua avó. Não da sua avó em específico, mas Sim. da Sim, avó da avó de pessoa. cada um. E esses exames invasivos, eu acho que surge uma das dúvidas principais aí das mães, quando elas vão se submeter a esse exame invasivo, eu posso entrar em trabalho de parto prematuro, perder meu bebê por conta desse exame ou não? Em torno de 1% de risco. A literatura ela é bem documentada. A grosso modo, a cada 100 procedimentos que a gente fizer, a mulher pode entrar em trabalho de parto, que não obrigatoriamente vai evoluir, a gente às vezes pode inibir. Alguns procedimentos são mais perigosos, mais arriscados, como você, por exemplo, abrir o útero da mulher para corrigir uma mielomeningocele, né, que é uma coluninha aberta, e alguns procedimentos são menos arriscados, como, por exemplo, a gente colher um pouquinho de líquido do bebê. Esse normalmente é mais tranquilo para as mães que Eu já precisam assisti fazer. alguns e elas nem sentem tanta dor a mãe, né? É. Faz uma punçãozinha ali guiada de ultrassom. E a maioria das vezes que a gente for fazer o procedimento, a gente sempre pensa,
Vale a pena? Sim. O benefício supera o risco. Quando você fala isso para a mulher, daí que a dor desaparece. Eu tô com uma paciente maravilhosa internada, eu tô vendo ela todo dia. Essa eu posso falar o nome, a Tamires, eu vou falar para ela assistir. Isso. A gente diagnosticou o caso dela e não há problema nenhum da gente falar sobre isso, porque ela é tão maravilhosa que ela se fala como testemunha e que vai ser testemunha de vitória. Ela rompeu bolsa com pouco menos de 20 semanas e a gente diagnosticou em torno de 21 semanas essa bolsa rota dela, fazendo um procedimento. Como já tinha tão pouco líquido, ela não tinha mais perda de líquido via vaginal. Sim. Então eu entrei com a agulha, coloquei lá 250 ml de soro fisiológico lá dentro do útero dela e deixei meu celular com ela, enfim, a gente se comunicou. Algumas horas depois, ela já estava perdendo líquido, alguns minutos depois ela já estava perdendo líquido, sentiu durante o procedimento escorrer, a gente encaminhou ela para o hospital e ela começou a ser tratada como bolsa rota. Ela já está quase 2 meses no hospital, já está com quase 30 semanas e esse bebê, com certeza, com fé, vai para casa com ela. Vai dar tudo certo. Vai, já deu. E uma dúvida também que a gente tem recebido é sobre sangramento no começo da gestação. É normal? Pode ter sangramento? É muito comum. A maioria, graças a Deus, não tem a ver com patologia. A maioria dos sangramentos geralmente tem a ver com o aumento do volume uterino, que conforme o saquinho gestacional vai crescendo, a cavidade uterina tem esse formato fusifoide, né? O útero tem o formato de pera e a cavidade uterina, uma perinha ali dentro conforme vai abrindo. E o saquinho gestacional, ele é redondo, então sempre fica um pequeno pedacinho aberto. Então ali às vezes pode sangrar, às vezes na própria implantação trofoblástica, que é a placenta, pode escapar um pouquinho de sangue. Então, pequenas quantidades, não tem problema. O que a gente não gosta é saída de coágulo, ou aquele sangramento com dor, ou aquele sangramento com odor. Daí isso a gente fica um pouquinho mais preocupado. Mas sempre procurar um médico para tirar a dúvida, né? Sim. E as mães com diabetes gestacional? Você pega bastante complicação, assim? Como é que é no consultório? Diabetes está sendo um novo desafio para a gente. Com a pandemia e com essa questão da hipomobilização das pessoas, as pessoas ficaram muito mais paradas, pedindo muito mais comida por telefone, comendo muito pior. Então, a gente encontra muito mais gestantes diabéticas do que a gente encontrava. Outro dia eu ouvi de orelhada alguém falando que nessa nova pesquisa tinham achado em torno de até 30% de mulheres com diabetes gestacional. É que mudou o corte também agora, né? Sim, a gente também valor de referência. Tem números mais compromissados. Mas daí eu fui pegar um pouquinho prontuário e peguei aleatoriamente. Eu sou velho, eu gosto de caneta. Minhas secretárias ficam bravas porque eu não uso prontuário clínico, prontuário eletrônico. Mas eu peguei lá umas fichinhas minhas aleatoriamente, dos últimos pré-natais que eu estou fazendo. E realmente esse número chega muito perto. Eu estou com quase 30% de diabéticas hoje fazendo pré-natal comigo. Eu foge um pouquinho a referência para mim, porque muitas pacientes acabam me procurando pelo histórico em alto risco. Mas eu estou girando nesse número de 30%. Eu acho um número muito alto. A gente não tem tantas complicações, porque, como eu falei, eu sou muito carrasco com as minhas pacientes. Eu não deixo ganhar peso, eu peço para fazer atividade física. Se eu vejo postando comida gostosa no Instagram, eu brigo, eu sou chato. Eu sou chato. Te prepara, viu, Gabi? Você fala que você vai ser minha paciente, te prepara. Se eu ver comer besteira no plantão, a bronca vem. Só nos melhores amigos. A bronca vem. E quais são as repercussões da diabetes no feto? As principais? O bebê não fica diabético, primeiro de tudo. Isso ela sempre pergunta. O bebê não fica diabético, mas a gente tem algumas circunstâncias que acontecem. O bebê da mulher diabética, ele tem um atraso na maturação pulmonar em torno de 2 semanas. Além disso, são bebês que, quando a mulher é descompensada, ele pode ficar muito grande, porque a insulina é um hormônio anabólico. Além disso, esse bebê recebe muita glicose por difusão facilitada, além de receber a insulina da mãe. Então, ele também produz mais insulina. Então, é um bebê que faz mais xixi, então faz mais polidrâmio. É um bebê que está grande e é um bebê que facilmente faz distúrbio metabólico. Então, ele faz muita hipoglicemia no nascimento, ele faz uma hipercalcemia, uma hipomagnesemia. Então, são bebês com um desafio muito grande daí para o pediatra. É aquele bebê que às vezes desconforta no pós-parto imediato,
não por imaturidade só pulmonar, não por tamanho, que às vezes nascem com 3 quilos, mas daí você vai fazer uma glicemia dele, um destro dele, ele tá com 20 de destro. Que é o açúcar no sangue do bebê que a gente idosa, né? Exatamente. E eu tive um caso recente, que foi um pouquinho mais triste, que pelo excesso de insulina, pelo excesso de diabetes, a gente tinha uma hipertrofia do septo interventricular maior do que de um adulto com septo hipertrófico. Isso é muito importante Problema também. no coração, O controle da dieta, que você é rigoroso, tudo, é por conta das repercussões no feto, né? E tem muita repercussão Exatamente. cardíaca. Exatamente. E esse bebê nasceu em plena insuficiência cardíaca. Foi algo bem difícil de lidar. Não nasceu no nosso serviço, mas depois, infelizmente, eu soube que esse bebê não resistiu. E eu sempre friso isso. Diferente da hipertensão, que dá aquela dorzinha na nuca, diferente da hipertensão, que é muito fácil você medir a pressão quando você está com dor de cabeça. Sim. E a gente pensa que está com pressão alta, a gente subentende que aquele sintoma é pressão alta. Diabetes gestacional não silenciosa, dá sintoma. Né? Não faz a mulher fazer mais xixi, não dá mais sede. Às vezes não sente nada, né? A mulher é um pau. Eu já tive paciente com treinadora profissional, fazia corrida profissional, corria 42 quilômetros como quem estivesse correndo 10 quilômetros aqui de Santos. Fez diabetes gestacional. Continuou treinando atividade física, glicemia de jejum, 180. Nossa. Você não explica. Você não explica. Então, por isso que eu falo, diabetes é um desafio. É um desafio diagnosticar, que apesar de ser muito fácil, você pega muitas pacientes com diagnóstico de diabetes que o médico fala, não, isso é bobeirinha. 94 não é diagnóstico, mas você tem que levar a sério. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui que elas deixaram lá no Instagram, aí você vai respondendo pra gente. Eu só vou responder o que eu sei, o que eu não souber eu vou fingir que eu não ouvi a pergunta. Se a gestante sente muita azia, quer dizer que o bebê nascerá com muito cabelo? Não. E todas as vezes que eu respondi que sim, eu tava mentindo, tá? Era só porque eu queria mudar de assunto. Olha, se revelando. Grávida pode fumar? Nunca. Nem quem não é grávida, né? E quando a mulher tem a dependência química séria do tabaco, a gente permite que ela vá reduzindo aos poucos. Então, existem técnicas, né? Você pede para a mulher cortar um dedinho do cigarro, no dia seguinte outro dedinho do cigarro, daí fica um tempo assim, depois mais um dedinho. Envelhece demais a placenta, aumenta muito o risco de restrição de crescimento, descolamento de placenta. E aumenta o risco de morte súbita? Muito. Grávida pode pintar o cabelo? Pode. Depois de 14 semanas, daí vocês vão me perdoar, mas eu não sei tipo de produto, mas tem que ser sem amônia. Não pode encostar na raiz. Talvez seja tonalizante o termo certo. Não pode ser aquelas tintas... Não pode ter formol, né? Não pode ter formol. Nada que alise botox capilar, que eu nem sei o que é, não pode. Ai, lascou, hein? Escova pode. Chapinha também. Chapinha pode. Vai ter que viver de chapinha. Ainda é feito lavagem intestinal antes do parto normal? Não, mas é engraçado isso, porque eu já tive paciente que pediu, porque ela tinha vergonha da evacuação. Durante o parto. Evacuação na hora do parto é normal. Normalíssimo, e não incomoda ninguém, e normalmente a mulher nem percebe, mas ela já tinha assistido o parto recente, e ela não queria. E ela estava preocupada. Ela estava preocupada com o marido, com o odor, comigo, com vergonha, daí ela pediu. Agora uma coisa polêmica. A episiotomia é obrigatória? Não, muito pelo contrário. A episiotomia, ela tem poucas indicações. Na verdade, ela sempre teve poucas. É que na nossa formação era uma coisa rotineira. O que é a episiotomia? Para o pessoal entender melhor. Então, vamos lá. A episiotomia é aquele cortezinho pélvico que é feito na região vaginal, próximo ao ânus, que a gente chama ali de perineal, e costumeiramente existiam duas modalidades, uma que era a perineotomia e outra que é a episiotomia. A perineotomia ela é mais mediana, ela lesa menos estruturas perineais. E a episiotomia ela é lateralizada, ela tenta fazer o corte que o bebê vai fazer, a laceração que o bebê vai fazer, fugir do ânus. Na minha formação, lá atrás, e ó que eu nem sou tão velho assim, era rotina na primigesta, porque a gente tentava abreviar o período expulsivo e tentava diminuir as lesões pélvicas. Até que algum dia alguém falou assim, mas peraí, por que eu já estou prevendo que essa mulher não vai conseguir parir sozinha e eu vou ter que fazer um corte nela para não dar lesão? Daí, se vai estar lesionando. Vou estar lesionando do mesmo jeito. Daí se chegou à conclusão, depois de alguns estudos e algumas entidades sérias concordarem. Episiotomia não é rotina. É proibida? Não. Porque existem algumas poucas situações que a episiotomia ainda
pode ser utilizada. No FORSP, nem tanto mais. Hoje a recomendação é que nem no FORSP se use mais. Mas algumas circunstâncias ainda pode se fazer necessária. Vamos lá. Bebês com risco de vida iminente que precisam nascer muito rápido. Aquele bebê que você foca, tá lá fazendo 30, 40 de frequência. E a mãe já tá sem força, e falta só uma forcinha ali, tá apertado. Exatamente. Nesse momento, a episiotomia pode se fazer necessária. Senhora, eu vou precisar fazer um procedimento aqui embaixo sob anestesia. A senhora permite? Conversar com essa mãe, né? Exatamente. Tem muitas que pedem ali no final, pelo amor de Deus, faz o cortinho para nascer logo. Eu falo, calma, senhora. Normalmente a gente não faz, mas existem pequenas circunstâncias de urgência, vou chamar de quase ato heróico, que precisa. Para salvar a vida do bebê ali naquele momento, né? Bebês que conhecidamente são muito, 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 muito grandes. Então é aquele bebê daquela mulher que estava com a cesárea marcada ou indo do caminho do ultrassom para o hospital, que entrou em trabalho de parto, e você sabe que aquele bebê pesa 4.800. Bebês muito grandes, eventualmente, é mais seguro para aquela mulher, para evitar uma laceração de 4º grau, que é aquela que abre até ânus e reto, ela passar por esse procedimento. São circunstâncias que não são rotineiras, então por isso que a gente não aplica mais a epísio para todo mundo, muito pelo contrário, a gente faz um monte de coisa durante o pré-natal, atividade física, e manda para doula, e manda para físio, e manda para fugir da epísio. Para fugir disso. Exatamente. Em quais casos se usa o fórceps? Primeiro você fala pra gente o que é um fórceps, pra quem não sabe o que é um fórceps. Fórceps, ele é uma colher. Como que é o Usa nome dela? a Lila. Lila. Vem cá, Lila. O fórceps é uma colher que quando o bebê está nascendo, em algumas pequenas circunstâncias, onde ele já está com batimento cardíaco muito alterado, onde a gente tem um risco de vida fetal, ou numa mulher cardiopata, olha que loucura, uma mulher com alteração cardíaca que não pode passar por esforços, ela não tem indicação de cesárea, ela não tem indicação de parto normal, ela tem indicação de parto fórceps. Loucura, né? Mas é verdade. Onde eu coloco uma colher deste lado, é uma colher anatômica e não é o que chamam de puxar a ferro, porque quando eu falo parece puxar ferro, parece que eu estou colocando uma estaca na cabeça do bebê e puxando. Não, são colheres anatômicas onde na contração eu faço uma pequena tração a fim de trazer esse bebê. Juntamente com a força da mulher, né? Juntamente com a força da mulher. É o procedimento na história da medicina que mais salvou vidas e que não pode ser demonizado e nem esquecido e nem engavetado, porque hoje não é mais ensinado nas residências médicas a alocação do fórceps. E ainda é um mecanismo de nascimento muito importante. Eu dou plantão com um médico aqui em Santos, que ele é muito bom em usar o fórceps. E agora tá aquela coisa de não poder usar tanto. Aí, às vezes, acaba uma paciente indo para cesárea, porque eles não querem mais usar tanto fórceps. E, às vezes, só um fórceps de alívio, encaixar ali, ajudar a paciente. Só fazer aquele auxílio no já final, evita uma cesárea. Ajudaria. Né? Exatamente. E tem a possibilidade do vácuo extrator, que hoje está vindo para substituir o fórceps. Eu vi esses dias no Ana Costa, achei muito legal. Ele é bem legal. Ele não substitui 100% o fórceps, mas ele diminui muito a necessidade do fórceps, que você coloca aqui na moleirinha do bebê, faz uma pressãozinha negativa e traz esse bebê. É um sugadorzinho. Antigamente, quando era o parto vaginal a todo custo, a gente falava do fórceps como algo salvador, porque aquele bebê que não nascia de jeito nenhum, você não levava para cesárea. Você puxava ele na marra. Só que isso é muito agressivo. Então, por isso que cada vez menos a gente usa o fórceps e cada vez mais a gente deixa o fórceps só para alívio em situações onde não tem benefício levar a mulher para cesariana. E a última perguntinha para encerrar é: meu bebê está com cordão no pescoço, posso ter um parto normal? Pode. O bebê não usa o pescoço para respirar. Ele tem respiração, ele tem movimentos respiratórios, ele respira o próprio líquido dentro do útero, mas o cordão não impede a respiração. O que a gente sugere é 1 ou 2 voltas, nem se preocupe em lembrar. Acima de 3, às vezes pode fazer algum padrão um pouquinho alterado de batimento cardíaco na cardiotóxica. Se não está fazendo, pode deixar evoluir o parto normal. Essa semana teve um, estava com 3 voltas, ali naquele expulsivo começou a fazer um pouquinho de bradicardia, ninguém sabia o motivo, o bebê nasceu super bem, aí a enfermeira tirou 1, 2, 3 dessa grossura, eu falei, meu Deus, já me deu até taquicardia. E é bem assim mesmo que a gente descobre a maioria das vezes. E o que eu acho que é válido é, muitas vezes é o que faz o bebê não ficar bem, mas na maioria das vezes não gera problema nenhum. É diferente do nó verdadeiro de cordão. O
nó verdadeiro de cordão ainda não tem recomendação médica para parto normal. Maravilha. A gente queria mais uma vez te agradecer por estar aqui com a gente e espero que você venha mais vezes. Se quiser deixar o seu contato para as meninas te seguirem, onde elas podem te encontrar. É uma honra para mim. A gente pode me convidar sempre, que eu falo demais, então eu preciso falar. Minha mulher não aguenta mais me ouvir. Meu Instagram é Bruno Zaher, Zaher. Eu faço um monte de besteira lá, posto churrasco, posto assunto sério, só não falo de política. Muito legal, muito obrigada mais uma vez. Obrigado gente, uma honra para mim. Se você ainda não se inscreveu no canal, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com outras gestantes e deixa suas perguntas e sugestões aqui embaixo que a gente vai respondendo. Tchau, tchau.